Olá, boa noite. Estamos começando mais um Café com Bíblia e a partir de hoje nós temos um novo desafio. Tenho alegria, o contentamento de poder estar produzindo com vocês, através da reflexão bíblica, da revelação do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, mais uma série de estudos. Anunciamos na última terça-feira do Café com Bíblia que iríamos começar uma série sobre a grande tribulação. Mas vejo necessidade de estudarmos na perspectiva de Jesus revelando no Apocalipse, também dos Evangelhos, tanto o capítulo 24 de Mateus como o capítulo 21 de Lucas e os textos de Marcos. Hoje à noite eu quero convidar você, eu faço um desafio para você abrir a sua Bíblia, estar conosco nesse período de estudo bíblico, nesta fase de apresentação de todo o conteúdo da revelação bíblica através do livro do Apocalipse. Eu convido você, abra agora a sua Bíblia para lermos parte do capítulo 1. Hoje eu vou ler os versos de 1 a 8 para uma espécie de introdução ao estudo, a toda a parte da revelação do Apocalipse, o seu todo, e vamos vincular com parte das profecias de Daniel, especialmente Daniel 9, versículo 27, que trata como uma espécie de síntese desse período de grande tribulação que a igreja do Senhor Jesus Cristo já deve estar enfrentando o início dessas dores. A pergunta inicial que todos os estudiosos da Bíblia fazem: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Ela vai passar pela grande tribulação? A igreja está preparada para um momento de perseguição? Percebemos que em alguns lugares do universo, do mundo, alguns países já estão perseguindo ferozmente os cristãos. Nós já percebemos isso na China, percebemos isso também em alguns outros países comunistas e percebemos também no Estado Islâmico esta perseguição às igrejas, igrejas sendo destruídas, igrejas sendo colocadas à margem, no anonimato. Aqui no Brasil, nesta fase que nós estamos vivendo também, algumas igrejas não puderam expressar absolutamente nada, nenhum tipo de manifestação, nem reuniões domésticas. Alguns governadores estão mandando, estão silenciando reuniões onde se louva o nome do Senhor, onde se estuda a palavra de Deus, onde se faz alguma espécie de clamor. Então, eu quero trazer para vocês algumas informações urgentes da palavra de Deus. Nós precisamos lançar a mão, estar atentos. E só existe uma maneira de nos sedimentar, de nos cercar, uma maneira bíblica de estarmos seguros, é quando estudamos a palavra de Deus e tomamos posse da revelação divina. Vamos ler comigo, Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era
e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Ele declara: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta porção, esta sessão inicial do livro da revelação do Senhor Jesus, nos traz hoje à noite uma profunda identificação para com a vontade de Deus que se estabelece diariamente em nossa vida. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus se revela com misericórdia, a sua graça nos assiste, o seu esclarecimento é evidente, estar diante dos nossos olhos, diante da nossa visão, e pelo discernimento da palavra de Deus, nós podemos compreender esta revelação linda, extraordinária da parte do Senhor Jesus. É uma palavra de Jesus para toda a igreja, para todos aqueles que o seguem. É uma palavra que vem direto do trono do Senhor Jesus. E ela sai da parte de Deus com muito carinho, nos desafia com muito amor, porque a palavra inicialmente diz que é uma revelação de Jesus Cristo. E nós queremos, juntos, estudarmos sobre o Senhor Jesus. Num primeiro momento, Jesus aqui se apresenta como o Rei da Paz. Ele que já foi anunciado no Velho Testamento como o Príncipe da Paz. Aqui ele é a nossa paz. Ele que nos dá a sua paz. E nós vamos precisar demais da paz de Jesus para estarmos diante dos desafios, diante dessa enormidade de situações diversas que se apresentam cada dia chega com uma surpresa, cada dia vem com um desafio, cada situação, cada circunstância, nós temos que viver hoje com uma esperança extraordinária. Devemos deixar absolutamente sermos dominados pela graça do Senhor Jesus. A palavra de Deus está dizendo que a revelação é de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Nós que somos servos do Senhor Jesus, as coisas que em breve devem acontecer. Existem 3 palavras, especialmente em todo o livro do Apocalipse, que eu quero usar como carro-chefe, como base para apresentar todo o conteúdo das Escrituras. Quero pensar com vocês sobre a palavra, o termo, a palavra de Deus que ministra paz, a paz. O que seria esta paz? Vamos estudar também uma expressão fortíssima de adoração, a paz que nos leva a sermos verdadeiros adoradores daquele que nos chama para o adorar, para bendizer o seu nome. E a palavra que só aparece nos salmos, os cânticos dos salmos, e aqui no Apocalipse, em toda a Bíblia, a palavra aleluia. Ela é uma palavra universal. Nosso português
nós pronunciamos de aleluia. Aleluia ao Cordeiro de Deus. E vamos também estudar uma outra expressão, uma outra palavra, um outro termo que está em toda a Bíblia, que é a palavra amém. Nós queremos dar um sentido especial através desse estudo a esses três termos. Dois deles são termos conjugados. Traz na sua dimensão, na sua orientação, alguns equivalentes para a nossa fé que nos ajudarão a compreender melhor o fato de sermos servos de Deus, o motivo da nossa adoração e o porquê da nossa existência. Por que que Deus está tão interessado em preservar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso ministério, a nossa vocação. Vamos compreender quando Jesus está ministrando aqui no versículo 4. João diz que as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. A expressão aqui no original do Novo Testamento, tanto para graça como para paz, para graça é a expressão caris, para paz é a expressão eirene. Entretanto, eu quero pensar um pouquinho na língua materna. Imagino que Jesus, quando esteve entre nós, ele falou muito bem o hebraico, o aramaico e falou também o grego koiné. Aliás, Jesus era um poliglota. Jesus, ele tinha a capacidade de reverenciar, de se articular, de se identificar e também de ser ouvido, de ser compreendido, falando todas as línguas possíveis da sua época e do seu tempo. Jesus era um hábil ensinador. Jesus ensinou, foi um rabino, um professor por excelência, falava com autoridade. Mesmo depois da sua ascensão, estando na glória de Deus, ele aqui se apresenta a João na ilha de Patmos para oferecer a ele, para conduzi-lo numa revelação dele. E ele usa esta palavra aqui, que no hebraico, no Velho Testamento, é a palavra shalom. A palavra shalom, o termo shalom, é um termo universal e que nós também, como cristãos, podemos usar. Muito usado hoje em Israel, quando alguém se encontra com um patrício, com um amigo, com um conhecido, com uma pessoa no trabalho, ao sair de casa, entrando em casa. Geralmente lá em Israel se usa muito esse termo, shalom. Aqui no Brasil, esse termo é muito conhecido, não somente nas escrituras, mas é um termo percebido em alguns lugares que você vai. Às vezes na porta de um supermercado está lá a placa supermercado Shalom, ótica Shalom. Alguns orientadores se conduzem por este termo, entendendo que traz paz. Mas necessariamente nós precisamos entender, à luz das Escrituras, o que significa essa paz. Na perspectiva do Novo Testamento, Jesus está ministrando a sua paz. Lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixa a minha paz eu vos dou. Jesus nos dá a sua paz para nos conduzir. Quando nós voltamos para a língua original, a ideia central dessa paz não é que nós, num primeiro momento, devemos pedir a Deus a sua paz. Nós que conhecemos Jesus, que já fomos transformados, que já fomos libertos, nós temos esta paz. No dia a dia da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, nós precisamos ministrar paz nos corações das pessoas. Mas como é que nós vamos poder levar a paz de Jesus, nós vamos poder oferecer a paz de Jesus para outras pessoas,
se nós não vivermos em paz. Se estamos vivendo em paz, se temos esta paz em nossos corações, nós vamos poder servir a outras pessoas com esta paz. Porque é melhor dar do que receber. É melhor ministrar a paz para os outros do que ministrar, num primeiro momento, a paz para nós mesmos. Quando estamos ministrando a paz de Jesus, como Ele fez conosco, para outras pessoas, nós estamos revelando o testemunho do Senhor Jesus, a grandeza de um Deus. Mas o termo, a palavra paz, no hebraico, ela tem, num primeiro momento, um sentido de plenitude. Esta é a ideia da paz. Lá em Israel, quando você direciona a paz ou shalom para alguém, você está oferecendo para esta pessoa o ideal de uma vida plena. Lá a palavra é usada até muito mais do que outros termos, como boquetov, bom dia, lailatov, à noite. É muitíssimo usado esse termo. Mas nós queremos trazer para o contexto da cristandade, da fraternidade cristã, dos nossos relacionamentos. Quando nós ministramos a paz de Jesus, nós estamos ministrando uma plenitude, que no primeiro momento esta plenitude começa com paz, mas tem a ver com bem-estar, com saúde, alegria, prosperidade. Quando você ministra a paz, você está ministrando esperança, segurança na vida das pessoas. Você pode imaginar que também vai estar ministrando alegria, contentamento nos corações. É um termo cuja a raiz quadrada dele equivale a 7. Para aqueles que estudam a palavra de Deus, também que conhecem um pouquinho do hebraico, sabe que os números na Bíblia são muito interessantes. O número 7 é sempre o número da perfeição, da totalidade. Aqui mesmo, no texto de Apocalipse capítulo 1, nós vamos perceber que da parte de Deus vem para nos iluminar, para nos consolar, para nos direcionar. Como a Bíblia em Apocalipse fala de os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 pessoas da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O texto, quando fala da parte de Deus e dos 7 Espíritos, está falando desta plenitude. Quando nós temos Jesus e o Espírito está em nós, nós temos a plenitude para estarmos através desta plenitude do Espírito Santo, vivendo, vivenciando, harmonizando, desejando cada momento a vitória espiritual. Vitória espiritual é um presente de Deus. Então Jesus está dizendo que esta paz que Ele ministra em nossos corações, a paz da parte de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. O próximo aspecto desse texto está no versículo 5 e também no versículo 6, porque o versículo 5 diz: e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Fazendo uma conexão desses versículos com Apocalipse capítulo 19, versos 1, 2, 3 e 4 de Apocalipse, nós temos a expressão aleluia num português claro, ou aleluia num português mais direcionado à língua hebraica. Nós podemos perceber que o autor
os anjos, uma multidão de anjos lá na pátria celestial, glorificaram a Deus, nos convocam à adoração. E eu quero entender pela palavra de Deus que todas as vezes que nós adoramos, nós estamos manifestando a glória do Senhor Jesus. A adoração nos leva para a intimidade do Criador, do Eterno. A adoração nos leva à compreensão dos atributos divinos do Senhor Deus, a compreensão do seu poder, a compreensão da sua graça, de tudo que Ele é capaz de fazer. Porque Jesus, nesse texto, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele é o Rei da Glória. Nós pensamos que o termo aleluia é uma palavra, mas não é. É uma frase. Quando nós estudamos, nós percebemos que, a princípio, a palavra aleluia, o termo aleluia, começa com a primeira parte, a raiz, direcionando para louvor, adoração. Mas quando nós estudamos esta palavra à luz das Escrituras, ela vem com um hífen bem no meiozinho, né? Tem um vavezinho bem no meio que faz uma conexão com o resto da palavra, aleluia. Essa última parte da expressão é uma abreviação do nome de Deus, de Adonai. Então, quando estudamos a estrutura desta frase, então não é uma palavra, é uma frase, significa uma ordem, porque o vav, antes do hífen, nesta palavra, dá a ideia de um imperativo, ou seja, adore ao Senhor. Bem no finalzinho, o termo Adonai, ele está condensado, ele está bem trabalhado, as iniciais da expressão o Senhor, para que nós entendamos que todas as vezes que os anjos declaram aleluia, aleluia ao Cordeiro, aleluia ao Eterno, aleluia ao Criador, todas as vezes que nós adoramos aleluia, aleluia ao Senhor, nós estamos recebendo uma ordem para adorar o nosso Deus. Adoração sempre. Adoração vai nos conduzir para o trono de Deus, para a presença do Senhor. Nós podemos viver a vida cristã e essas bases, a vida de adoração, de reconhecimento, de alegria, alegria produzida pelo Espírito Santo, nos leva ao culto, nos leva a bendizer o nome do Senhor, o Senhor Deus, que nos criou para sermos eternos adoradores. João continua nos apresentando a revelação, bem no finalzinho do versículo 6, ele diz: a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O outro termo que eu quero estudar com vocês hoje à noite é o termo amém. Amém é um termo, é uma expressão que todos nós pronunciamos, quase todos os dias, quase todas as horas. No culto, na igreja, estamos sempre dizendo amém. Às vezes nós falamos amém sem entendermos o significado dessa expressão que é tão interessante. E eu quero trazer o significado lá do Velho Testamento, porque também é uma palavra que aparece desde a criação até o livro do Apocalipse. Mas todas as vezes que nós falamos amém, amém não quer dizer simplesmente assim seja. Nós sempre entendemos, desde que nos convertemos, passando pela escola bíblica dominical, pelo culto da quarta-feira, da quinta de doutrina, que amém é assim seja. Não, mas amém é uma conjugação de 3 palavras no hebraico, que começa lá com a consoante o Aleph, bem no início da palavra amém,
em hebraico tem o Aleph. Aleph é a primeira letra do Deus maravilhoso que criou todas as coisas, que aparece lá no Gênesis, lá no início, quando a palavra Elohim nos é apresentada, sendo a identificação de Deus. Então, amém, a primeira palavra fala de Deus. A segunda consoante, a segunda expressão que nós podemos aprender de Deus, porque amém, a segunda é o men, e o men lá significa que ele é rei, Melech. Melech é Adonai, é rei entre nós, é rei na vida da igreja, é rei no povo de Deus, é rei que reina para sempre. E aí, o texto aqui diz que ele é um rei fiel. A última palavra é um nun. O nun fala deste rei fiel, porque a palavra hebraica para fiel é Neamã. Então, Elohim Melech Neamã é Deus, é um rei fiel, o nosso rei fiel. Todas as vezes que nós falamos amém, nós estamos dizendo que Deus, que Jesus é um rei fiel. Ele é fiel em todas as circunstâncias. E quando é que nós devemos declarar amém? É só quando recebemos coisas boas? Só quando vêm as bênçãos de Deus? Quando elas chegam, aí nós declaramos amém? Não. A ideia de que Jesus, o Elohim, é Deus fiel, deve ser uma declaração em todos os momentos. Nas tribulações, nas dificuldades, nas angústias, quando somos atropelados por algum tipo de insensatez, de dificuldade que barra, que tenta minar a nossa fé, devemos lembrar que Deus é um rei fiel. Esta é a proposta das Escrituras, apresentar Jesus como fiel. Amém. No capítulo 19, quando Jesus está voltando para reinar, tanto aleluia como amém estão lá seguidamente essas duas expressões. Deus, ele é fiel em todos os momentos. Irmãos, quando nós declaramos a fidelidade de Deus, quando você responde, quando você declara amém, você se torna habilitado, você se torna responsável, porque amém não deve ser pronunciado da boca para fora, sem a vivência, sem a espiritualidade. Porque declarar amém hoje, você recebe o mérito de poder declarar amém no reino vindouro. E como é que nós podemos declarar amém hoje? Se declaramos com sinceridade, com postura de vida cristã. Todas as nossas reações espirituais, a nossa continuidade cristã, toda a nossa resposta ao Criador é viver amém no dia a dia. É declarar que Jesus é um rei fiel, fiel, porque não falha para conosco em nenhum momento. Os céus e a terra passarão, de Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vão passar. Nem um iode, nem um cotes, aquele tracinho da Torá, tem alguns tracinhos, o cotes, nem o iode, nenhuma vírgula das Escrituras. Nada vai passar, porque tudo se cumprirá. Ele é fiel. Jesus é fiel. Jesus ministra esta paz em nossos corações. O 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, amém. Então, queridos, voltando ao versículo 3, nós temos uma expressão maravilhosa dentro desta paz que Jesus confere a nós. Diz o texto: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é o homem feliz, é o homem que busca a felicidade, que a encontrou na perspectiva bíblica, na vivência com o Senhor Jesus. Quando se deixa ministrar pela palavra de Deus, esse homem é bem-aventurado. E essa bem-aventurança, esta felicidade, esta alegria de sondar, de compreender as Escrituras, de verificar, de estudar, de se deleitar, de, através dos devocionais, das reflexões, do estudo cotidiano, da vida devocional, você pode crescer e ser um cristão bem-aventurado, porque lê, porque ouve, porque acredita nas palavras da profecia e porque guarda as coisas nela escritas. Guardar a palavra de Deus. Esta expressão bíblica, guardar, observar o ensinamento, para os antigos, a observação estava na Torá. A Torá não é apenas a ideia de a lei. A Torá tem mais a ver em todo o Pentateuco como o ensino, a instrução. Então você se deleita, você passa a compreender esta ministração, essa instrução, o conhecimento da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus. Em toda a Bíblia, essa instrução acontece numa dimensão extremamente voltada da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente quando compreendemos a palavra de Deus. É pelo estudo da palavra de Deus, pela instrução da palavra de Deus. O texto vai dizer aqui da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O Espírito Santo, na sua plenitude. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também podemos ter a plenitude do Espírito Santo. Paulo ensinando aos Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. No Novo Testamento, da ideia de pleura, plenitude. A plenitude do Espírito Santo acontece em nós em resposta à vivência, a ter no nosso coração, a ter na nossa mente, a ter na nossa vida o fruto do Espírito Santo. Quando nós frutificamos, nós estamos vivendo esta plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ser pleno em instrução. Ele quer nos instruir, ele quer nos ancorar, ele quer ministrar em nossos corações as verdades de Jesus. Porque ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, aquele que é, que era e que há de vir, a finalidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vocês perceberam que Jesus aqui é apresentado como Adonai, como Senhor. Ele é apresentado aqui como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele também é apresentado como o Eterno, como fiel. Jesus Cristo, o nosso amado, nosso Salvador,
ele deseja ministrar. Porque João diz, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. A igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, sendo ministrado pelo testemunho do Senhor Jesus. Esta é a melhor maneira, compreendendo o significado da paz, entendendo, tendo alegria, buscando a verdadeira adoração e sempre compreendendo a nossa função, a função do amém. Jesus também é chamado de o amém. E por que ele é chamado de o amém? É porque ele é o nosso rei. Ele reina em nossos corações. Amém. Quando vamos pronunciando na igreja a partir de agora, saibam que você pode pronunciar que Jesus, Elohim Melech, ele reina, ele é o rei. E você pode, cada momento, dizer com essa expressão, todas as vezes que você falar amém, você está falando: Jesus é rei fiel, Jesus é fiel hoje e sempre, ele vai ser sempre fiel, ele vai nos garantir, ele é a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo, a revelação do Senhor Jesus. Algumas pessoas ficam confusas sem entender, sem discernimento, porque o termo Apocalipse que nós estudamos tem o mesmo sentido. Apocalipse é revelação, revelação do Senhor Jesus. Esta palavra, para alguns contextos, é um termo tão assustador. Quando se pensa em Apocalipse, se pensa no final, se pensa em destruição, em agonia, em um momento que você não quer viver. Mas Apocalipse não é isso. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Jesus quer nos revelar os seus intentos, a sua palavra. Nada é mistério para o servo de Deus. Tudo é compreensível pela palavra quando nós temos a instrução do Espírito Santo, a iluminação da parte daquele que é, que era e que há de vir, do Todo-Poderoso, do Espírito. Jesus é Espírito iluminador. Jesus é pleno de amor. Jesus ministra em nossos corações. Jesus, ele é o Rei da Glória, o Rei do Universo. Então nós precisamos, a cada momento, a cada instante, compreender esta lógica da palavra do Senhor. Todas as vezes que você, daqui para frente, usar a palavra Shalom, use só Shalom, evite falar Shalom Adonai, só Shalom, porque você vai estar declarando que essa paz você recebeu de Deus e que você vai estar ministrando esta paz ao coração. Mas se você também se encontrar com o seu irmão e ministrar graça e paz, a graça de Jesus, a paz do Novo Testamento, você também vai estar ministrando o dom de Deus. Mas todas as vezes que você se utilizar destas palavras na adoração, na sua comunicação, Shalom, Aleluia, Amém, aprenda que isso tem um significado extraordinário. Aleluia, é um desafio para você ser um verdadeiro adorador. É um imperativo, é uma convocação para a sua missão de adorador. Aproveite esses dias, esses momentos, para você estar em casa adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É adoração, né? Amém é adoração, porque é mais do que uma palavra. São termos maravilhosos. Nós podemos concluir
a live de hoje, a transmissão de hoje, dizendo para você, amém, eu quero fazer uma oração pedindo a paz de Deus no seu coração. Eirene, como temos no Novo Testamento, a paz de Jesus, a paz do Criador, a paz do Eterno. Shalom, como no Velho Testamento, como os antigos pronunciavam e como os israelenses pronunciam hoje. Não há nenhum problema, não é patrimônio a palavra shalom dos judeus, é patrimônio de todos nós que acreditamos no Senhor Jesus. Nós podemos perceber que estas palavras aqui fazem parte do nosso vocabulário cristão, da nossa adoração, da nossa liturgia de culto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo em nossos corações, hoje, sempre, da parte de Jesus. Amém. Jesus, Rei fiel. Aleluia. Glorificado seja ao Rei da Glória para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Encerramos aqui mais um Café com Bíblia. Na próxima semana, terça-feira, você está convidado para continuarmos estudando a partir do versículo 9 do capítulo 1 e vamos, com certeza, fazer uma conexão aos outros livros da Bíblia, a Daniel, a Isaías, a Jeremias, aos Evangelhos, o mais antigo Marcos também, Lucas, o conhecedor Lucas, o profundo Lucas como historiador, e vamos também estar estudando Mateus 21 e conhecendo a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Me permita, eu vou encerrar hoje a ministração com a palavra em hebraico Shalom. Que Deus nos abençoe.